Hoje você vai entender, através das respostas de Jorge Lahar, por que não podemos confundir o cansaço físico apenas com algo ligado ao nosso corpo. Pode ser algo relacionado à sua alma. Respira fundo e presta atenção no que você está sentindo neste momento, porque existe algo acontecendo com muitas pessoas ao mesmo tempo, um cansaço que não é apenas físico, uma vontade silenciosa de se afastar de tudo e um desânimo que chega sem avisar e vai tomando espaço dentro do coração. Talvez você já tenha percebido isso em você ou em alguém próximo, porque a vida mudou, as rotinas mudaram, as pessoas mudaram, e no meio de tudo isso algo também começou a mudar dentro de você, mesmo que você ainda não tenha conseguido entender exatamente o que é. Mas existe uma pergunta que precisa ser feita com sinceridade: isso é apenas cansaço ou é um sinal de algo mais profundo acontecendo na sua alma? A espiritualidade nos alerta que nem todo isolamento é descanso e nem todo silêncio representa paz, porque muitas vezes o que parece tranquilidade pode ser apenas um afastamento da própria vida. Hoje você vai entender o que pode estar por trás desse estado emocional e, principalmente, o que fazer para não se perder dentro dele. Então fica comigo até o final e, se algo fizer sentido para você, comenta aqui embaixo. Jorge Alberto, tem uma primeira pergunta de Rose Amaral, veio pela Federação Espírita de Rondônia. Sempre ativa, aposentei logo que começou a pandemia e era ativa na Casa Espírita durante 30 anos. Agora eu prefiro ficar sem conviver com ninguém. E sei que isso não é bom. Pode me orientar? Estou com problema nas pernas e os médicos dizem que não tenho nada. Diagnóstico, fibromialgia. Estou muito cansada por passar mal todos os dias. Mas ela só quer ficar longe de todo mundo. Te faço essa pergunta dela porque tem muitos trabalhadores que estão fugindo ao retorno do trabalho. Eu não sei se você tem uma explicação para esse fenômeno que aconteceu no Brasil inteiro. Esse fenômeno, Pedro, não é um fenômeno do movimento espírita. Esse fenômeno é da sociedade mundial. Isso acontece não só conosco, mas nos diversos movimentos religiosos ou não. Nas instituições filantrópicas aconteceu a mesma coisa. As pessoas se acostumaram a ficar em casa. E nesse processo de isolamento, houve muitos fenômenos de depressão que surgiram. Pessoas que perderam muitos entes queridos e que, por conta disso, experimentaram um vazio existencial muito grande em função do luto. Outros pela quebra da rotina, pelo ter que reinventar a vida. Alguns sofreram muito com a hiperconvivência no espaço pequeno das residências atuais para a convivência de pessoas num número elevado para o período que nós ficamos todos juntos. E isso provocou uma série de dificuldades para muitas pessoas. Nós estamos vendo uma nova realidade. Ainda estamos tomados pelo medo, pela insegurança, pelas incertezas do futuro. Esses sentimentos todos somados, eles projetam em nós sombras emocionais. Essas sombras são nossas, coligadas com as sombras que nos são sugeridas pelas entidades que ainda infelizes se aconchegam diante de nós e aumentam o nosso processo de sofrimento. Assim, portanto, na leitura que é possível fazer pela ótica que o Espiritismo nos oferece, é até esperado um trauma no comportamento humano em função desse período longo em que nós nos consagramos a uma mudança muito profunda das nossas rotinas. Medo de ir ao mercado, medo de estar junto com outras pessoas, medo de contágio. Assistimos muitas pessoas partirem, algumas muito perto de nós, e evidentemente ainda dói as feridas deixadas pela ausência das pessoas amadas. Isso faz parte de um processo de reacomodação das nossas emoções. Então, é de certa maneira previsível esse tipo de conduta. O que nós temos que fazer é trabalhar no restauro da nossa emoção.
Porque se nós não nos movimentarmos na direção de sairmos do fosso em que essa circunstância nos projetou, nós corremos o risco de repente, nos acomodarmos diante desse cenário de tristeza e verdadeiramente ingressarmos numa circunstância onde as nossas vidas se fazem como? As nossas vidas serão um desfiar de dias que serão muito parecidos com os de agora. Então é preciso quebrar esse estado. Como? Sem violentar, sem agredir, exercitar o processo de retomada da rotina. Começar a caminhar, fazer exercícios físicos, ir perdendo pouco a pouco os receios da convivência, ocupar os nossos dias com coisas que nos sejam saudáveis. Nós, ao longo desse tempo, também viciamos as nossas mentes às notícias negativas, às histórias infelizes, ao medo, ao pavor. Então é preciso recuperar o prazer da beleza da existência. Retomar as nossas histórias. E se você aposentou, se você foi sempre ativa e de repente agora está experimentando esse processo de mudança muito profunda, comece a preencher seu dia com coisas positivas. Faça um balanço do seu dia, retire aquilo que é mais negativo e preencha com as coisas mais positivas que a vida tem. E torne, assim, as suas expectativas para os dias que virão como possibilidade de preenchimento com coisas que sejam salutares e vá retirando o que conduz ao medo, à desconfiança, à tristeza e ao desamor. Vá exercitando, fazer com que a rosa volte a desabrochar. E assim, então, nós lentamente retornaremos à normalidade sem imprudências, mas tentando, tanto quanto nos seja possível, resgatar a serenidade, que é essencial para os dias que vivemos e para os dias que virão. Isso aí, meu amigo. Próxima pergunta de Abel Silva. Essa pergunta chegou até nós pelo canal parceiro Casa Espírita Seara de Luz. O Jorge diz o seguinte: Jorge, temos muitos irmãos com deficiência corpórea, nos diz o Abel Silva. Exemplo, cegueira, membros amputados, obesidade mórbida, etc. Sei que o perispírito é o molde, mas após a desencarnação, como isso será restabelecido? Nós temos já essa pergunta feita e outras vezes de outra forma diferente. Se você quiser responder a ele... Não, respondo sim. Respondo sim. Na verdade, a nossa forma após a morte dependerá daquilo que nós cremos sobre nós próprios. O espírito tem muito a tendência de levar para o mundo espiritual uma imagem muito assemelhada daquilo que ele é na vida física. Então, o que somos aqui, de maneira muito próxima, será o que seremos lá. Se eu me creio doente, enfermo, mutilado, eu tenho a tendência de replicar essa mesma característica no mundo espiritual. E o reverso da medalha também. Se eu me vejo como saudável, como uma pessoa que vive em satisfatórias condições emocionais, eu tenho a tendência de repetir isso lá. Agora, se eu sou uma pessoa enferma, com algumas dificuldades, mas tenho a mente positiva, eu sei que eu não sou o corpo, ainda que eu tenha o corpo com algumas mazelas, eu me despeço da matéria com características mais saudáveis e retorno ao mundo espiritual em melhores condições do que seriam previsíveis em função das minhas condições orgânicas. Em síntese, Chico Xavier, com certeza, não está lá com 92 anos e com todas as mazelas que ele tinha enquanto encarnado. Mais uma pergunta que veio pelo Seara de Luz. A pergunta é de Luísa Cristina. Ela diz o seguinte, Jorge: uma pessoa que tem diagnóstico de câncer não quer passar por um difícil tratamento quimioterápico. A pessoa tem câncer, não quer passar pelo tratamento, sabendo ser apenas um paliativo, mas continua a viver e a servir no caminho do bem, dentro de suas possibilidades. Será considerado um suicida?
É muito importante observar que as coisas não são no mundo espiritual chaveadas sim ou não. A vida possui seus atenuantes e seus agravantes. O que dizer daqueles que fazem o tratamento quimioterápico, mas odeiam, guardam ódio de Deus, da vida, se revoltam contra a situação, mas se submetem com os lábios tremendo de ódio para fazerem um tratamento, seja ele quimioterápico ou o que quer que seja, de alguém que, por exemplo, nos infelicitou por alguma violência e que eu, nutrindo ódio, procuro o tratamento, mas trincando meus dentes. Haverá agravantes em função das condutas pessoais que nós temos. E existe atenuantes quando os nossos corações se voltam para o bem. Mas se o recurso está a meu dispor, se as possibilidades de cura se apresentam e eu não mobilizo esse recurso a meu favor, eu assumo parcela de responsabilidade. O que nós não podemos é chavear. Suicida, não suicida. Suicida, não suicida. Mas pensemos no grau de responsabilidade, maiores ou menores, que a gente assume quando nós evitamos possibilidades terapêuticas que estão às nossas mãos, simplesmente porque eu assim não quero. E, ao mesmo tempo, os atenuantes que surgem quando eu estou com o meu coração sintonizado no bem, procurando as perspectivas positivas da vida. Resumidamente, portanto, ele pode sim ser considerado suicida, mas não é por ninguém. É sua própria consciência que faz. Não há julgadores externos. Não existem tribunais de juízes no mundo espiritual. É o próprio espírito que se autopenitencia, que se autoconsidera ou se absolve. E ele pode se considerar, portanto, diante da lei, um espírito culpado, e os atenuantes também serão considerados para que eles possam efetivamente realizar mudanças da sua vida a partir do uso dos recursos que a vida possui. Então, responsabilidade, mas com atenuantes também. Mais uma pergunta que veio pelo Seara de Luz. Ales pergunta o seguinte: qual é o problema de uma pessoa não... Qual é o problema se uma pessoa não tiver mediunidade? Será que ela é menos especial para a luz? Olha, eu não tenho nenhuma mediunidade ostensiva, pelo menos ostensiva. Somos dois, então, Jorge. Outro dia me perguntaram se eu tinha vergonha de dizer que eu não era médium. Eu não tenho vergonha de dizer que eu não sou médium. É uma realidade, eu não tenho mediunidade ostensiva. É lógico que todos nós possuímos, num grau maior ou menor, a faculdade da mediunidade, mas ostensivamente eu não tenho nenhuma, assim, de maneira mais significativa. Mas isso não me faz considerar uma pessoa menor. Até porque, de repente, a gente ainda ter menos sensibilidade mediúnica pode ser um elemento mais interessante para certas tarefas que você faz. A intuição, de repente, é um elemento suficiente para aquilo que você tem para realizar e não ser tão suscetível às interferências espirituais dos ambientes onde a gente entra. Então, acaba sendo até um instrumento que a providência nos dota para que a gente possa fazer um trabalho melhor. Então, não faz da pessoa uma pessoa menos especial, tanto quanto a mediunidade ostensiva não faz de uma pessoa alguém mais especial. Mediunidade de mais, mediunidade de menos não é atributo nenhum para garantir nem riqueza, nem beleza, nem nada. O que faz a gente ser especial é a quantidade de bem que nós realizamos, independente de religião, mediunidade ou até mesmo conhecimento intelectual que se possua. Jorge Alberto Elahá, ainda pelo caso Espírita Seara de Luz, a pessoa se assina aqui como Gato Félix. É possível alterar o passado? É possível alterar o passado? Olha, se ele está pensando assim no modelo de máquina do tempo, em que a pessoa volta no tempo para mudar, do ponto de vista físico, eu teria que andar com uma velocidade acima da velocidade da luz para poder voltar. Do ponto de vista físico, isso não existe. A máquina do tempo,
Até onde a vista nossa alcança, ela não existe. Ou seja, o passado, ele é passado. Agora, a doutrina espírita diz, segundo Emmanuel, que ninguém pode voltar para fazer um novo passado, mas qualquer um pode, a partir de agora, começar a fazer um novo futuro. Então, nós solucionamos o passado trabalhando o nosso presente para ter um futuro melhor. Consertar o passado, a gente pode, mas voltar atrás para desfazer o feito que já foi feito, não tem. Mas a gente pode fazer muito, e faz muito bem, quando nós sabemos utilizar os recursos que Deus nos concede para fazermos um futuro maravilhoso nos nossos dias atuais e abrirmos as janelas do amanhã repletas de um amor que a gente nem sentia do ontem, fazendo com que o nosso futuro seja muito mais venturoso a partir do momento em que a gente decide pelo bem de maneira mais efetiva do que uma decisão pálida que a gente pode ter tomado no ontem, sem grande envolvimento com o bem. O Hubert Fernandes quer saber de você, porque quase todos os trabalhadores espíritas usam como referência somente Chico Xavier. Olha, não é só Chico que a gente usa como referência. Nós usamos Divaldo, nós usamos Ivone Pereira, nós usamos outros autores encarnados, como Torres Pastorino, Manuel... meu Deus... nós temos Vinícius... Meu Deus, temos tantos autores encarnados que a gente utiliza também. O que faz Chico ser citado é que ele tem 412 obras. Essas 412... eu ia chamar Manuel Filomeno, mas é desencarnado. Aí não dá para usar. Aí, então, a gente tem 412 obras do Chico, que tratam sobre as mais diferentes questões. Então, a obra dele, além de ser muito fecunda, ela é muito larga. Por isso que ele é muito citado. E aí você acaba tendo uma circunstância em que ele acaba sendo muito convocado por isso. A obra de Emmanuel é incrível, a obra de André Luiz é incrível, mas existem muitas obras de Ivone Pereira que são usadas para sustentar muitos pontos, principalmente sobre desdobramento e mundo espiritual, sobre suicídio. A obra de Manuel Filomeno, através de Divaldo, é incrível sobre a questão do mundo espiritual e sobre autoconhecimento, sobre conhecimento espiritual do homem à luz do espiritismo. Psicologicamente, não temos nada mais interessante do que Joana de Ângeles para tratar desse assunto. Mas o que mais importa a todos nós não é, na verdade, citarmos Chico, nem Divaldo, nem Ivone Pereira, mas é nós não nos esquecermos da base fundamental da doutrina espírita, que é Allan Kardec. Se nós não nos afastarmos dessa base, nós seguiremos muito bem. Mas se nós começarmos a nos prender apenas aos autores que analisam a obra espírita sem pegar a base, a síntese, nós corremos o risco de tropeçar, porque ficamos sem os conceitos fundamentais que Allan Kardec nos dá. Mateus Cavalcante, ainda pelo Seara de Luz, como não se revoltar com Deus numa perda de familiar? Reconhecendo que a morte não é o fim de todas as coisas. Lembrando de que nós já tivemos várias existências e que nessas várias existências nós já vivemos e já assistimos à partida dos outros e às nossas próprias partidas de volta para o mundo espiritual. Ao nos aproximarmos do conhecimento espírita que nos revela que a vida não termina e não cessa nunca, que nós estamos marcados para reencontrar com os nossos amores, que os fios invisíveis da felicidade vinculam as criaturas umas às outras e que, apesar do sentimento de vazio pelo retorno dos nossos entes queridos ao mundo espiritual, nós, na verdade, estamos ainda interligados e voltaremos a nos vincular. Então, você pergunta como não se revoltar? Relembrando o princípio da imortalidade da reencarnação e o destino de todos nós, a felicidade conjugada a todos os outros que conosco convivem. Juntando a isso a lei de causa e efeito e a multidão de dores que a humanidade já viveu, é justo que nós indaguemos. Não estaremos nós hoje no polo contrário
ao que já estivemos no passado, em que talvez tenhamos produzido tantas dores em tantos lares de maneira insensível, e hoje a lei de causa e efeito, de uma forma até não tão agressiva, está promovendo o reajuste dos nossos corações para que nós percamos o ímpeto de sequestrar a felicidade dos outros pela violência, a partir da experimentação em nós próprios, ao descobrirmos que sim, dói demais a partida de quem nós amamos. Ok, Jorge Alberto. Próxima pergunta é de Divina Mendes. Chegou pelo canal da Fero. Eu gostaria de saber de você, quando não conseguimos vencer a depressão enquanto encarnados, mas também não desertamos da vida, conseguimos vencê-la quando desencarnamos? Não exatamente assim, do tipo, eu era uma pessoa encarnada e era depressiva. Eu me transferi para o mundo espiritual e me libertei da depressão. Não, porque a depressão, ela não é um mal do corpo. Ela é um mal dos nossos corações, da nossa emoção. A gente se transfere para o mundo espiritual, mas as nossas dificuldades emocionais nos seguem. Então, num primeiro momento, pelo menos num primeiro momento no mundo espiritual, essa percepção equivocada de que somos, na verdade, espíritos infelizes, ela tende a nos seguir. Só que a partir do momento que nós chegamos no mundo espiritual e que a gente relembra que somos espíritos e que as dores que apunhalaram os nossos corações e que nos fizeram tão infelizes, nós vamos perceber que elas, na verdade, pertenciam a uma circunstância terrena e que elas ficaram para trás com o término da existência. Nós vamos progressivamente melhorando emocionalmente e nos libertando desses complexos tão graves que são esses fenômenos infelizes que se dão, chamados de depressão. A gente vai, portanto, quando se depara com a releitura do que seja o existir, dizendo, puxa, mas não era assim tão difícil. Não era tão doloroso como eu imaginei. E aí eu vou redesenhando os meus conceitos e eu vou saindo da depressão porque eu vou ressignificando a vida dentro de mim. Então não é um processo instantâneo. É a partir do momento em que nós vamos repensando os nossos valores e nos libertando dos nossos equívocos emocionais. Jorge Alberto, eu gostaria, nessa noite, mandar um abraço para Marlene Rosa, que sempre está conosco, acompanhando nossas lives, participando, colaborando conosco. Grande abraço a essa trabalhadora de Jesus. Próxima pergunta é de Yane dos Santos, também pelo Seara de Luz. Essa passagem que ela fala, eu não, sinceramente não sei onde se encontra. Ela disse assim, entendendo o frio como a indiferença e o morno a caminho do quente, por que Deus vomitaria os mornos? Obrigado a todos, esse programa é espetacular. Eu não sei essa passagem, Pedro, está no Apocalipse de João. Ele diz assim, num certo momento, logo nos primeiros capítulos da obra, ali quando está lendo as cartas, tem as cartas que ele está lendo, e aí ele pega um livrinho, e esse livro que ele come, inclusive, ele diz, eu gostaria que tu fosses frio ou que tu fosses quente, mas por tu seres morno, vomitar-te-ei da minha boca. O que é um morno? O morno é uma coisa que é assim, né? Ela nem é quente, nem é frio. E aí a gente fica, muitas vezes, sem entender, mas o que significa isso, né? Então eu perguntaria a você, quem você acha que está em melhores condições espirituais hoje, passado 2000 anos da crucificação de Jesus? Os espíritos quem está em pior condição?
os espíritos que serviam Jesus e que estavam identificados com sua lei, os que estavam identificados com sua doutrina, os frios, que seriam os que perseguiam Jesus, os que odiavam Jesus, os que cometeram equívocos deliberadamente contra ele, ou aqueles que, nem sendo adeptos do Cristo e nem sendo opositores a eles, estavam indiferentes à sua doutrina. Eles nem sequer se movimentaram para ir saber quem era aquele homem que pregava. Havia um pessoal contrário às suas ideias. Havia um pessoal a favor das suas ideias. Mas tinha um pessoal assim. Ai, vai me dar um trabalho esse pessoal. Ai, esse cara está lá fora falando. Oh, meu Deus. Não. Ai, eu não quero nem ouvir isso. Me dá até um incômodo só de pensar que ele está falando de mudança. O que a gente sabe da lei de causa e efeito? Que os que serviram Jesus estão ótimos. Nossa, estão maravilhosos. Os que perseguiram Jesus, certamente, em função dos equívocos, sentiram o peso dos seus equívocos, sentiram a dificuldade de todas essas coisas. Então, muitos deles, acordaram para o que fizeram e já se modificaram. Agora, os que dormem, os indiferentes, os que são mornos, os que nada aquece, esses ainda não estão preparados. Então, melhor seria que fosses quente ou que tu fosses frio, que tu decidisses ser contra ou a favor a mim. Mas ser indiferente é muito pior. Olha o que aconteceu com os que eram contrários a Jesus, odiavam o Cristo. Qual foi a consequência reencarnatória deles? Nasceram dentro do cristianismo, tá? Foram virar cristãos nas existências futuras, mas cheios de paganismo. Então, o que eles fizeram? Corromperam o cristianismo, viraram o cristianismo às avessas e depois perceberam a imensidão de bobagens que fizeram, cruzadas, violência, inquisição. Onde estão eles hoje? Dentro da doutrina espírita, reclamando que usaram de maneira equivocada o conhecimento espiritual. Eles se moveram. Agora, aqueles outros que eram indiferentes e que nem percebiam, de repente continuam até hoje, debruçados na janela, sem entender a movimentação que acontece na transição planetária. É isso aí, meu amigo. Eu não me lembrava de onde o registro dessa passagem. Está em Apocalipse, né? É. Mas ok, vamos em frente. Próxima pergunta é do nosso amigo de Conchal, Paulo Inter Geli. O Paulo se manifesta hoje no nosso programa. E ele diz o seguinte: o homem na estruturação fisiopsíquica é uma grande bateria criando e acumulando cargas elétricas, com que influencia e é influenciado. Todo sentimento é energia estática. Todo pensamento é criação dinâmica. Toda ação é arremesso, com todos os seus efeitos. Cada individualidade, assim, conforme os sentimentos que nutre, na estrutura espiritual e segundo os pensamentos que entretém na mente, atrai ou repele, constrói ou destrói, através das forças que emite nas obras, nas palavras, nas atitudes, com que se evidencia para a instrumentação mental que lhe é própria. Livro Falando à Terra, Chico Xavier, por diversos espíritos. Capítulo Mentalismo. Mensagem do Espírito Miguel Couto. Favor comentar. Esse pensamento que também se encontra na obra Mecanismos da Mediunidade, quando o André Luiz comenta sobre a questão do pensamento, vai conduzir à seguinte ideia: o pensamento é uma corrente elétrica. A corrente elétrica, ela quando percorre um fio, ela atravessa empurrando os elétrons de um canto para o outro. E toda vez que você tem uma corrente elétrica que está variando para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, essa oscilação da corrente elétrica, ela gera um campo magnético que envolve essa corrente.
Então, na hora que o pensamento humano começa a se expressar, ele é uma onda que vai e volta. O pensamento é uma onda que oscila. E ao oscilar o pensamento humano, ele promove a geração de um campo eletromagnético que se espraia de nós. Nós, então, emitimos uma onda magnética igual uma antena, igual um rádio, que transmite um sinal. O pensamento, por ser uma corrente elétrica, ele transmite uma onda como se fosse a onda de um rádio que se propaga na frequência que a gente transmitiu. Essa onda, ela se irradia de nós e vai ao encontro de outras mentes. E ao irradiar esse pensamento, ele vai conectando outras criaturas, induzindo pensamentos semelhantes nesses outros, promovendo a partir daí o ecoar das nossas ideias. O pensamento humano, portanto, é corrente elétrica que se irradia de nós e que se propaga na direção do próximo, fazendo com que o outro também perceba o que eu sinta, e assim a gente constrói um cinturão energético que vai sintonizando as mentes a pensarem semelhantes a nós. Então, como consequência disso, a gente vai vibrando de maneira assemelhada, e quando a gente se dá, nós estamos todos hipnotizados em cima de uma ideia parecida. É o resultado das frequências do nosso pensamento que vão se atraindo por semelhança e vamos repelindo os pensamentos que são contrários. Isso serve tanto para o positivo como para o negativo. Se eu me prendo ao negativo da vida, eu começo a irradiar um pensamento negativo para outros e outras entidades se conectam a mim, irradiando energias assemelhadas, dinamizando o meu pensamento, e eu provoco com isso um fenômeno de obsessão. Se eu vibro no bem, se eu penso no bem, irradio no bem, eu transfiro para outras pessoas o bem. E mentes do bem se aproximam a mim, fortalecem o bem, me revigoram no bem, e eu me sinto protegido no bem, fortalecido nos meus melhores propósitos, e me vem uma confiança extrema do controle de Deus sobre a minha vida e sobre os processos de libertação. Até bem pouco tempo a gente achava que isso tudo era apenas espiritual, mas mais recentemente os cientistas mais materialistas descobriram uma substância chamada ocitocina, produzida pelos pensamentos positivos, pelas ideias de otimismo, pela prática do bem, pelo exercício da caridade, que desenvolvem ondas de pensamento maravilhosos, que produzem neurotransmissores incríveis e que conectam a nossa mente ao que nos circunda, promovendo em nós um sentimento de fortalecimento da nossa fé e engrandecimento de nós diante do propósito da vida. Jorge Alberto, Célia Maria Fernandes Marques, através da Casa Espírita Seara de Luz, ela gostaria de ouvir do nobre companheiro o seu esclarecimento sobre a lei de causa e efeito e a reparação. Mesmo que não se faça a reparação devida, a lei se cumpre mesmo assim? Não. Ela se cumpre no sentido de se cumprir, mas ela não conclui a falta. É como se fosse assim: eu cometi um equívoco, eu me atrapalhei e fiz uma bobagem. Então, não é ninguém de fora, sou eu mesmo que me autopuno, sou eu que me considero equivocado, sou eu que determino que minha vida está em equívoco. Então, eu procuro, para estar em paz com a minha consciência, eu preciso de experiências que me libertem do sentimento de tristeza que me acomete em função do mal que eu fiz e que, por isso, me deixa longe da felicidade. Como eu quero a felicidade, eu digo, oh, meu Deus, me deixa corrigir o mal que eu fiz, me deixa desfazer aquilo que eu realizei. E pela lei de causa e efeito, nós experimentamos um fenômeno chamado expiação, que é voltar ao cenário das coisas para experimentar circunstâncias que nos eduquem. Quem quebrou, conserta. Quem espalhou, vai juntar. Quem infelicitou, vai corrigir. Quem corrompeu, vai ter agora a possibilidade de ensinar. Então, todos os delitos que nós, de alguma maneira, cometemos no ontem,
retornam para nós para que a gente consiga agora fazer o certo. Quando a gente volta ao cenário do erro para tentar realizar o restauro daquilo de errado, nós estamos em processo de expiação. Mas expiar não resolve a vida. Não. Kardec, no capítulo 7º da primeira parte do livro O Céu e o Inferno, no artigo 16 do chamado Código Penal da Vida Futura, diz que são 3 etapas. Primeiro é o arrependimento, depois a expiação, mas ela não resolve a reparação. Porque eu posso expiar e não reparar. O que é expiar? Expiar é passar por uma experiência que tem como propósito me educar. Mas eu posso passar pela experiência e não me educar. Eu dizer, que coisa horrível, que vida miserável que eu tenho, que ódio que eu tenho de tudo, tenho ódio de Deus, ódio da vida, tenho ódio de tudo. E esse ódio, não reparou. Eu não consertei. Eu só tive ódio, então a gente expia, não reparou, vai expiar de novo. Não reparou, expia de novo. Só quando eu reparar, quando eu consertar, está quebrado, tem que fazer o reparo, tem que reparar as coisas. Só quando eu reparo o mal que eu fiz, a minha consciência diz, agora você pode ter acesso à felicidade. O acesso à felicidade não é quando expia, é quando repara. Um espírito pode expiar dezenas de vezes, enquanto não reparar, a lei não está conclusa. Ela está se cumprindo, mas não está cumprida, não está terminada. Só quando nós olhamos para nós próprios e nos sentimos aliviados pelo bem e que a nossa consciência nos absolve diante do mal que tenhamos praticado. Aurelúcia, de Olinda, Pernambuco, pergunta a você se a prece de Cáritas é uma prece espírita e quem foi Cáritas? Não, aí é o seguinte, Cáritas aí está em francês, que significa carita, que é caridade. Ela tem uma mensagem no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, em que ela começa dizendo, eu sou a caridade, e dei hoje o meu giro. Então, é a caridade, é um espírito que, se dizendo a caridade, ou seja, ele personifica a caridade e faz uma mensagem tomando sobre si a veste como se ela fosse a caridade. Nós temos uma prece de Meimei chamada A Oração da Migalha, em que ela, se travestindo de migalha, ela faz uma oração a Deus como se ela fosse a migalha. Nós temos a prece do pão, também de Meimei, em que ela, como se ela fosse um pedaço de pão, ela também faz uma oração a Deus. E a prece de Cáritas, na verdade, é a prece da caridade, ela não é um personagem em si. Nós temos, sim, um personagem chamado Cáritas, mas a oração de Cáritas, ela não vem daí. Ela vem do francês, que é caridade. E essa mensagem ela foi recebida numa reunião mediúnica, se eu não me engano, é dia 24 de dezembro de 1874. Eu sei que é 24 de dezembro de 1800, eu acho que é 74. Se não for, tanto faz. Mas eu sei que Kardec já tinha desencarnado e numa reunião mediúnica, essa oração foi recebida numa mesa feita na noite de Natal. A prece ficou tão bonita que o pessoal resolveu, e ela era uma prece feita numa mesa mediúnica, ou seja, numa reunião espírita realmente. Então, ela é uma prece, de fato, nascida dentro de uma mesa mediúnica espírita. E a mensagem recebida, com o tempo, ela foi divulgada e tiraram uma palavra dela. A palavra que foi retirada é a palavra hoje. A prece era assim, que vossa bondade permita hoje, que era dia de Natal, que os espíritos consoladores derramem sobre toda parte a paz, a esperança e a fé. Esse hoje foi tirado, ficou que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte, tal. Existe uma publicação da FEB, chamada A Prece, que recorta apenas o capítulo 28 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Eles recortaram o último capítulo e fizeram uma brochura. É pequenininho, de bolso, dá para achar até na internet. A Prece.
lá no final, na última página, está a prece de Cáritas e essa história que eu estou contando para vocês, de como foi que ela foi recebida, aí vai aparecer a data. Aí vocês podem corrigir que eu, de repente, dei a data errada, mas é 24 de dezembro com certeza. O ano é que eu não lembro. Marlon Rosa, de Porto Alegre, pergunta a você: a data de um contato extraterrestre está próxima? Acredito que sim. E você, Jorge Alahá? Já acontece há muito tempo, desde que o planeta recebeu os primeiros migrados, que a gente tem os migrados de outros orbes que vieram para a Terra. A doutrina espírita fala que no surgimento da nossa civilização, uma série de espíritos de outros planetas, de outros orbes, passaram a encarnar no planeta, a vestirem corpos humanos e se integrarem à sociedade terrena com os seus conhecimentos fantásticos e extraordinários que a gente vê nas obras que eles deixaram. Eu digo para vocês, sem medo de errar, que se as pirâmides do Egito não existissem, eu duvido se existiria alguém que acreditasse que os egípcios foram capazes de construir um treco daqueles com 146 metros de altura. Ninguém ia acreditar que o cara botou uma pedra daquele peso lá em cima, nem que por dentro o encaixe é tão perfeito que nenhuma folha de papel passa. Ninguém acreditaria, porque a obra é fantástica demais para o período que ela foi feita. Então, essas entidades extraterrestres, elas estão entre nós desde o princípio. A doutrina espírita nos assevera isso, quando nos conta que os mundos são solidários entre si, através da pergunta 176 de O Livro dos Espíritos. Os mundos são solidários entre si. Os contatos com os extraterrestres estão acontecendo desde sempre. Essas entidades encarnadas na Terra nada mais são do que isso. E agora, na transição planetária, a geração nova que está nascendo entre nós, eles não são espíritos do planeta, estão renascendo no meio de nós com ideias novas, extraordinárias. Também são almas migradas que virão para completar o entendimento de que os mundos são solidários entre si. Uma pergunta que veio pela TV Secal, de Thelma Neves de Assunção. A Thelma diz o seguinte, Jorge Alberto: abre aspas, diz Thelma, abre aspas, eu ouvir uma voz me dizendo para deixar meu marido ir, que tinha terminado. Como posso saber se é meu guia espiritual ou um obsessor? Pergunta é boa. Olha, para a doutrina espírita, a gente não reencarna para interromper um relacionamento. Então, assim, não existe programação espiritual já feita de origem do tipo, você vai casar com fulano, vai ficar 10 anos com ele, convivendo, depois vocês vão separar e cada um vai seguir seu rumo. Essa programação no mundo espiritual, ela não existe. Mas por que não existe? Porque ninguém projeta o sofrimento e a dor, o machucamento. Que quando a gente promove uma separação é porque existiu muitas feridas aqui, muitas mágoas que aconteceram. Então, a separação, ela não está prevista antes do nosso renascimento. Nós não nos programamos para isso. Mas elas acontecem porque, às vezes, as nossas vidas, elas acabam nos levando numa direção em que a gente acaba entendendo que a separação pode ser um mal menor. Aí você pergunta se a sugestão de separação vem de um mentor ou de um obsessor. Os espíritos obsessores, eles adoram promover o nosso sofrimento. Eles são bem capazes de indicar uma coisa desse tipo. Agora, ao mesmo tempo, os espíritos mentores não costumam se imiscuir nas nossas questões pessoais. Eles trazem orientações de caráter geral e deixam que nós decidamos sobre as nossas vidas. Espírito mentor, certamente não é. O espírito mentor, ele não orienta assim, ele não interfere no livre-arbítrio.
pode ser 2 tipos de espíritos, ou uma entidade perturbadora ou um espírito familiar, que é um espírito de uma evolução parecida com a nossa, que emite a sua opinião sem estar necessariamente certo. Ele pode estar falando algo que é da sua opinião, mas que não traduz a vontade espiritual. Então, quando diz, olha, acho interessante você deixar o seu marido, está chegando a hora, a gente tem que ver com muito cuidado. Seria mais interessante nos aconselharmos com Emmanuel para saber se a gente deve ou não oferecer essa condição para nós próprios. Eu sugeriria para você a leitura do capítulo 76 do livro Rumo Certo, chamado Uniões de Prova, onde Emmanuel trata isso de maneira bastante efetiva, a possibilidade ou não de uma separação. Ok, meu amigo. Vamos continuar. Próxima pergunta é de Miralva Maria, veio pela Federação Espírita de Rondônia. Essa pergunta que ela está fazendo aqui, eu observo que já teve mais de uma vez, que está na nossa playlist. Mas se você quiser falar rapidamente, onde foi parar o corpo de Jesus se ele apareceu em espírito para Maria de Magdala? Muito bem. Não só para Maria de Magdala, eu evocaria uma outra hora. Diz assim, e estando seus discípulos reunidos a portas fechadas. Vou ler de novo. E estando seus discípulos reunidos a portas fechadas, eis que Jesus apareceu entre eles e disse. Aí diz a tradução, né, que ele disse, a paz seja convosco. Não foi isso que ele falou. Ele apareceu e disse, Shalom. Mas se eles estavam a portas fechadas, então não era o corpo dele, estava a portas fechadas. Só se ele se escondeu atrás da porta. Quando fecharam a porta, ele apareceu. Se ele aparece às portas fechadas, é porque não era o corpo, era outra coisa. Então, onde está o corpo de Jesus? Não há uma posição de maneira cabal sobre isso. O que se admite é que o corpo do Cristo tenha sido desfeito. Kardec, quando trata sobre essa questão no livro A Gênese, diz exatamente isso, que o corpo do Cristo teria sido desmaterializado, desfeito. Mas vamos admitir que um dia alguém diga, não, nós achamos o corpo de Jesus. Existe, inclusive, um documentário chamado A Tumba de Talpiot. Eu vou escrever Talpiot aqui, porque depois o Dídio coloca. Chama-se A Tumba de Talpiot. Você pode encontrar na internet esse documentário, A Tumba de Talpiot. É uma tentativa meio sensacionalista de alguns pesquisadores que admitem que talvez tenham encontrado os restos do Cristo. Hipótese, está lá. Se é ou se não é, isso para o Espiritismo não tem a menor importância, porque não foi o corpo dele que voltou. Então, a ressurreição de Jesus, para a visão que o Espiritismo tem, não é que o corpo dele voltou à vida, mas é uma materialização, é uma aparição espiritual mediúnica. Portanto, dentro dessa leitura, o que teria acontecido com o corpo de Jesus? Acreditamos que ele tenha sido desfeito. Mas se algum dia aparecer que ele não se desfez, isso em nada afeta a fé espírita, porque ela não considera que o corpo de Jesus voltou da morte de volta à vida. Alguns braços do cristianismo têm isso a base de sua fé. E se por algum motivo o corpo físico de Jesus aparecesse, poderia causar um abalo muito grande em determinadas crenças, também cristãs. No nosso caso, isso não afetaria. Mas, até o presente momento, a ótica que se tem é que o corpo dele, na verdade, teria desaparecido. Os evangelhos dizem que os judeus diriam que o corpo dele foi roubado, e até hoje é o que os judeus dizem. O corpo dele foi tirado da tumba. Mas para nós pouco importa. Se foi roubado, se foi sepultado, se desintegrou, o corpo do Cristo é o que menos importa. O que mais nos importa é o corpo doutrinário que ele deixou. E sua aparição não dependeu do corpo físico para acontecer. Nossa próxima pergunta é de Ana Graciele. Ana Graciele fez essa pergunta pelo canal da Federação Espírita de Rondônia. Ela diz o seguinte: em uma situação
em que a mãe mata o próprio filho recém-nascido. Isso já era programado para acontecer? O espírito do bebê já sabia que passaria por uma prova tão cruel? Esse fato tão horrível ocorreu na cidade da Graciele no último domingo. A mãe teve o bebê sozinha e jogou o recém-nascido em um córrego que passa pela cidade. Portanto, o espírito do bebê já sabia, já estava programado para isso acontecer? É a pergunta dela. Primeiro, eu quero fazer uma abordagem do ponto de vista material. Essa circunstância, ela se dá de maneira bastante usual em cima de um problema chamado psicose pós-parto ou psicose puerperal. É um estado alterado emocional que algumas mulheres passam em que, dentro de uma condição de desequilíbrio das emoções, elas agem assim sem se darem conta do que elas estão fazendo. Não podemos dizer que são mulheres cruéis, perversas, não. Elas estão surtadas. Tanto que o Código Penal tem um artigo, se eu não me engano, é o artigo 121, que trata de infanticídio, que protege exatamente essas circunstâncias em virtude do estado alterado que as mulheres podem estar. Então, antes de qualquer julgamento e crítica, como se a pessoa fosse cruel, fosse uma mãe desnaturada, nós temos que primeiro olhar que, em alguns casos, essa circunstância se dá com a pessoa completamente fora de si. Isto feito, vamos para a questão. Os espíritos, quando reencarnam, eles não trazem um destino selado, porque o livre-arbítrio dos homens é que vai dar o direcionamento daquilo que vai acontecer. Quando alguém vai renascer, não se sabe que seus pais vão se separar, mas o espírito recebe a informação sobre essa possibilidade. Os espíritos renascem dentro dessa perspectiva e a eles é dito: você vai renascer dentro de uma circunstância em que, de repente, é possível que seus pais se separem. Se isso acontecer, não lhe será injusto, porque você tem algumas histórias que você resgatará se isso se der. Se eles não se separarem, não será injusto, porque você tem algumas perspectivas a resgatar caso eles permaneçam juntos. Se isso acontecer, você aproveita as experiências A. Se isso acontecer, você experimenta as B. Quando alguém inicia um processo gestatório diante de uma circunstância de uma mãe que pode desenvolver psicose puerperal, a criança já tem uma perspectiva de origem para que isso seja uma possibilidade. Espíritos, portanto, que possuem essa prova, acabam ficando expostos a essa possibilidade. E se a mãe é acometida de psicose puerperal, mas o bebê não tem a circunstância no seu quadro de possibilidades para uma desencarnação, alguém percebe antes e diz: fulano não está bem, eu vou segui-la. Acompanha o final da gestação. Ele é um fenômeno que acontece com mais frequência em mulheres que se sentem como que sós no fenômeno da gestação. Elas têm o marido pode até estar perto, mas ela desenvolveu a sensação do abandono. Ele está junto, mas ela desenvolveu. E algumas mulheres que possuem esse tipo de sentimento, elas podem ter a chamada psicose pós-parto e aí cometer esse tipo de ato. Resumidamente, portanto, o espírito sabia dessa possibilidade, aceitou sabendo, e se ele não tivesse que passar por isso, por nenhuma das possibilidades das suas expectativas kármicas, alguém estaria colado antes para impedir que isso aconteça. Foi ao noticiário essa notícia, mas existem muitas outras que não vão, porque ao perceberem a mãe numa situação de psicose, outras pessoas em seu derredor acabam impedindo que isso aconteça e acaba, muitas vezes, não indo para as páginas dos jornais, porque, de alguma maneira, a nossa condição humana, apesar de imperfeita, acaba se movimentando e impedindo que isso ocorra com mais frequência. A Marlene Rosa aí está nos ajudando. Infanticídio é o artigo 123 do Código Penal. Muito obrigado, Marlene.
Jorge Alberto, Maria Manuel faz uma pergunta pela Casa Espírita Seara de Luz, dizendo o seguinte: você conhece o livro Autismo e Espiritismo, de Gustavo Henrique de Lucena? É uma obra de psicografia? Não, não conheço. Nunca li. Né? Não. Ok. Vamos adiante. Silvia Souza. Qual a diferença entre mundos transitórios, colônias espirituais e umbral? Onde ficam os espíritos na erraticidade? Mundos transitórios não são mundos em transição. Mundos transitórios é uma circunstância que aparece apenas no Livro dos Espíritos, questões 234, 235 e 236 da obra básica. São só 3 questões. Nada tem a ver com mundos em transição. Os mundos transitórios são uma circunstância espiritual que acontece nas situações em que a evolução ainda é muito primitiva. O mundo ainda não possui nem sequer vida orgânica. À medida que a vida orgânica vai se processando, esse mundo que é transitório vai mudando de característica. No mundo transitório, o que acontece? Não tem vida orgânica. Não tem nada lá. Os espíritos pousam, mas não moram. Os espíritos ficam ali, indo para outro local, mas não existe encarnação. Ninguém encarna aqui, porque não tem vida orgânica. Aí, a evolução anímica vai se dando e eles vão lentamente deixando a condição de mundos transitórios e passando para um novo estágio. Agora, ele já é mundo primitivo, que são os mundos onde tem vida orgânica, mas a espécie humana ainda está se formando. Aí ele avança mais um pouquinho e se torna mundo de provas e expiações. Então, você tem mundos transitórios, mundos primitivos, mundos de provas e expiações. Depois você tem mundos de regeneração, mundos felizes e mundos celestiais. Então, você tem uma imensidão de pontos de evolução aqui. Então, você tem o mundo transitório, é um estágio anterior ao de mundo primitivo. Então, o mundo transitório é aqui. Mundo primitivo, provas, expiações, regeneração, mundos felizes e mundos celestiais. Essa é a divisão didática que Allan Kardec coloca no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec só coloca esses 5. Mundos transitórios não aparece, porque lá é só mundos habitados. Como o mundo transitório não é mundo habitado, ele não aparece no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Só esses 5. Então, o que são mundos transitórios? A etapa evolutiva em que não existe vida orgânica e que os espíritos por ali passam apenas numa etapa ou outra. O que são colônias espirituais? Bem, as colônias espirituais são aglomerações de espíritos em torno de mundos habitados. O mundo transitório não atrai uma colônia espiritual, porque eles não têm o que fazer no mundo que ninguém habita. A tendência é que os mundos que já são habitados, mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes, possuam colônias espirituais que são a aglomeração de espíritos com a mesma característica no mundo espiritual em torno de mundos próximos aonde eles estão costumeiramente habitando. Então, nosso mundo é um mundo ainda de provas e expiações indo para a regeneração. Estamos em transição aqui. Vamos aqui. Então, como aqui é um mundo habitado, há uma tendência de formação de colônias espirituais em torno do nosso mundo, ou seja, os espíritos se aglomeram em torno do mundo e ali ficam aguardando uma próxima existência em comunidades. Então, colônias espirituais são as comunidades que existem nesse sentido. O que é o umbral? O umbral não é uma colônia espiritual. Não é. O umbral, ele está também em torno dos mundos habitados, mas ele é um local de sofrimento. Não é colônia. Você tem colônias espirituais negativas, formadas por entidades perversas, mas quando chega o momento do umbral, você não tem nada, não tem liderança, não tem nada.
O umbral não tem liderança. As colônias têm liderança, sejam elas negativas ou positivas, tem alguém que manda naquele lugar, que coordena. Uma colônia positiva tem um grupo de espíritos que coordena o trabalho. Uma colônia nas trevas, uma cidade das trevas, uma cidade estranha nas trevas, ela tem os seus comandantes, tem um modelo de organização. O umbral não tem organização, é um caos. Porque ninguém tem lucidez para planejar nada, todo mundo grita, chora, é um local de lamentação. Não confunda trevas com umbral. Nas trevas, os corações estão frios e são capazes de se organizar em cidadelas perversas. No umbral não existe construções, porque ninguém tem lucidez para colocar um pedaço de pau em pé para se agasalhar embaixo. É todo mundo chorando, gemendo, escondido, num ambiente escuro. Muito medo, muito pânico. As pessoas não conseguem nem sequer dormir direito nesse lugar. É um local de muito sofrimento. As trevas também são, mas o umbral é um local pavoroso pelo pavor que emite. Uma imagem que poderia dar para a gente assim, do que é o umbral é você, de repente, cair dentro da floresta amazônica para passar a noite no meio da floresta, sem uma iluminação, só ouvindo os barulhos dos animais e o medo das onças que vêm comer você à noite. O pavor e o medo que toma a gente, assim, perdido na floresta amazônica, é mais ou menos o que acontece com uma alma no umbral tomada de pavor. Assim, portanto, a leitura do que seja o mundo transitório são os mundos antes das encarnações, colônias espirituais são as aglomerações dos espíritos organizadamente em torno dos mundos habitados, e o umbral é o local desorganizado no mundo espiritual, onde se reúnem as almas que gemem e que choram e que lamentam as suas oportunidades perdidas. Jorge Alberto, a terceira parte da pergunta dela é onde ficam os espíritos na erraticidade? Ah, sim, é verdade, esqueci. Eles ficam onde suas condições espirituais lhe derem condições. Tem uns que ficam, após a morte, ligados no corpo, porque não creem que exista vida fora da matéria, passam um tempo maior ou menor no corpo, depois eles se desprendem. Outros ficam na crosta, indo para o trabalho, andando na rua, indo para a festa, indo para o baile funk, indo para o trabalho, vivendo com a família, tentando cozinhar, vivendo em castelos, que o pessoal diz que arrasta a corrente. Eles não arrastam a corrente. É porque, como eles estão presos nesses castelos, o pessoal acha que eles têm correntes. Eles são, na verdade, presos psiquicamente àquilo que eles acham que é deles, fazendo as casas mal assombradas, a fazenda mal assombrada, ficam assombrando o mundo físico. Outros podem ir para as trevas quando tem ódio, muita mágoa, muito rancor, muito sentimento de vingança. Eles cauterizam os seus sentimentos e vivem no ódio. Esses se reúnem tipicamente nas trevas, que é um local onde se planeja o mal. Os que estão corroídos pelo remorso, pela perda das oportunidades, apunhalados pelo resultado de sua hipocrisia e das oportunidades perdidas, chorando, estão diferentes daqueles que estão nas trevas. Esses se apresentam como se estivessem no umbral. Agora existem os que estão em melhores condições, que vão para as chamadas colônias espirituais, e existem os outros que estão nas regiões de luz, resolvidos, aqueles que amaram sem esperar recompensa, aqueles que são o amor não amado, o amor que foi silencioso e que se entregou sem condições. Esses estão reunidos em outro lugar, de onde eles se juntam para voltar às condições de sofrimento, para ajudar os que estão atrás. Porque uma das características dos espíritos luminosos da erraticidade é mergulhar nas trevas, atrás dos seus amores, porque é isso que demonstra que eles são realmente superiores. Djanira faz o seguinte questionamento a você através do Seara de Luz. Diz ela, no Livro dos Espíritos, introdução a esta obra, no item 6, Kardec diz, o mundo espiritual é primitivo, eterno e preexistente. Sendo eterno, algo que não tem começo nem fim. Pode-se entender que o mundo espiritual não teve começo? A dúvida surgiu por causa da palavra eterno. Significa o seguinte, se Deus é Deus
E se Deus existe de todo sempre, dá para conceber Deus sem ser criador? Então, se ele cria desde sempre, desde quando ele está criando? Você consegue imaginar quando foi que ele, então, começou a criar? Se nós imaginarmos que houve um momento em que Deus disse, tá, agora eu vou começar a criar, então ele só começou a ser Deus quando ele decidiu criar. Então, ele não era antes. Então, se ele cria desde todo o sempre, a criação se perde lá no espaço para trás. Eu concordo com você que dá a sensação de que o universo não teria sido criado por ninguém. Mas o sentido da frase aí é dizer que Deus cria de todo o sempre. E, portanto, o mundo espiritual ele precisa ter a sua origem lá no infinito, onde a gente possa conceber. As nossas dificuldades surgem quando nós, que somos o limitado, o restrito, o pequeno, o imperfeito, queremos entender o absoluto, o ilimitado, queremos entender o absoluto de Deus, quando nós não temos ainda a condição de sequer amarmos o próximo que está bem pertinho de nós. Então, nós somos muito pequenininhos para entender a extensão de todas as coisas. Mas se nós entendermos que Deus cria de todo o sempre, consequentemente, o universo está sendo criado desde o princípio de todas as coisas. Ou então, Deus não é eterno. Próxima pergunta de Rose Amaral, que chegou pela Fero. Os países, diz ela, Jorge Lahar, os países que não têm conhecimento algum da reencarnação e nem da desencarnação, e até mesmo no Brasil, como entender? Como chegam no mundo espiritual? E nós que temos esse conhecimento e acreditamos? Pois é, né? O livro Nosso Lar tem um capítulo, eu vou aqui arriscar o número do capítulo, acho que é o capítulo 24, mas não tenho certeza. O nome do capítulo é A Guerra. Nesse capítulo, André Luiz conta para nós que a guerra aconteceu e espíritos que estão trabalhando no socorro aos soldados no campo de batalha aparecem em Nosso Lar para conversar com os que estão ali. E aí, nessa conversa, André Luiz tem a notícia de que alguns daqueles que estão naquele ambiente estariam servindo, resgatando soldados no campo de batalha na Europa. E aí, André Luiz diz assim, nossa, deve ser muito chique, hein? Sair daqui para ir procurar soldado europeu é muito chique. Porque o cara ir para o mundo espiritual para procurar brasileiro não tem nem graça. Agora, você ser destacado para cuidar de europeu é muito bom. Aí o rapaz que está contando isso, não, tarefa para tomar conta de brasileiro é mais fácil, para tomar conta dos europeus é mais difícil. Aí o André Luiz pergunta, mas por que isso? Por quê? Porque os espíritos europeus, eles são materialistas, eles desconhecem a vida após a morte, eles não entendem a existência do espírito. Então, quando eles desencarnam no campo de batalha, eles não saem do corpo, eles morrem e ficam lá pregados. A gente tem um esforço danado para conseguir convencer o cara que ele tem que sair do corpo e retomar a vida. Já os brasileiros não, eles trazem a ideia inata de que são almas imortais. Quando eles desencarnam, mais facilmente, ainda que não tenham conhecimento espírita, têm percepção espiritualista da vida e, consequentemente, é mais fácil retirá-los do corpo e conduzi-los ao mundo espiritual. Então, por essa leitura, a gente vê que há uma facilidade maior quando a nossa leitura espiritual assim se apresenta para nós. E a gente vai, respondendo a sua pergunta sobre a condição desses mundos, conectar com isso do livro Nosso Lar e lhe dizer que é mais fácil para os que são espiritualistas alcançar a condição de libertação, mas não é a única condição para estar bem no mundo espiritual. A questão 982 de O Livro dos Espíritos diz que não é o conhecimento espiritual que dá aos espíritos a condição de felicidade do lado de lá. Nessa questão de O Livro dos Espíritos, é dito assim, que
o que promove a condição de termos a boa sorte no mundo espiritual, não é professarmos o espiritismo, nem crermos na manifestação dos espíritos, mas a prática do bem. Então, iludimos-nos nós, quando achamos que porque nós temos um conhecimento mais imortalista, nós vamos ficar necessariamente melhores no mundo espiritual. Lê do engano. Nós temos mais facilidade de ficar melhor. Mas as almas que são materialistas, e que, apesar dos equívocos, possuem o bem como conduta, estão preocupados com o coletivo, com o planeta, com o meio ambiente, fazem uma sociedade mais solidária, elas têm méritos que decorrem dessa visão do outro, visão do coletivo, do desinteresse pessoal, que é apresentado na 4ª parte de O Livro dos Espíritos, ou melhor, na Perfeição Moral, no último dos capítulos da Lei Moral, como sendo o caráter essencial dos espíritos que estão bem, o desinteresse pessoal. Então, o desinteresse pessoal confere a esses espíritos, ainda que materialistas, uma condição bastante satisfatória. Então, você tem 2 características aí para pesar. Conhecimento espiritual, mas não tem a prática do bem. O outro pode não ter o conhecimento espiritual, mas tem a prática do bem. E aí, no equilíbrio dessas 2 forças, essas entidades poderão ter um processo melhor ou pior de atendimento no fenômeno da morte. Existe uma verdade que pode trazer clareza para o seu momento, e ela é simples, mas profunda. Você não está preso nesse estado, mas para sair dele é necessário escolher se mover, mesmo que aos poucos. A espiritualidade não invade a sua vida nem impõe mudanças, mas ela responde quando você decide agir, quando você começa a dar pequenos passos em direção à própria reconstrução. Retomar hábitos, se reconectar com pessoas, cuidar da mente e buscar equilíbrio emocional são atitudes que parecem simples, mas têm um impacto profundo na sua energia. Porque quando você permanece parado, o vazio cresce, e quando o vazio cresce, ele pode se transformar em algo muito mais difícil de sair, mas quando você decide agir, mesmo sem vontade, você começa a recuperar a sua força. A pergunta que fica agora é direta e precisa ser respondida com sinceridade. Você vai continuar esperando melhorar ou vai começar a se mover, mesmo que devagar? Se essa mensagem tocou você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso agora e me conta aqui nos comentários o que você está sentindo neste momento, e se inscreve no canal para continuar nessa jornada de despertar.